Oi, gente! Hoje a gente vai dar início a um quinto vídeo sobre o que é psicopedagogia. Vamos lá. Eu sou estudante da escola Uninter, Centro Universitário Internacional, e para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu vou explicar um pouquinho sobre o que são esses vídeos. Esses vídeos são referentes ao nosso estágio, que agora em pandemia a gente está tendo a oportunidade de gravar esses vídeos e levar informação para a comunidade, né, como um curso de extensão. Eu optei em fazer sobre o que é psicopedagogia, porque encontrei bastante perguntas em relação ao que faz um psicopedagogo, muita dúvida sobre o que é a psicopedagogia, então eu decidi usar essa oportunidade para trazer essa informação para a comunidade. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 20 27 218. Faço licenciatura em psicopedagogia na Uninter. Esse estágio é um estágio supervisionado psicopedagogia em diferentes contextos. Em curso de extensão, o que é psicopedagogia? Eu falei para vocês nos vídeos anteriores, no primeiro vídeo foi uma explicação de tudo que a gente ia estar falando durante esse curso. Segundo vídeo, eu apresentei o que é psicopedagogia, trouxe uma grade curricular sobre o que estuda, né, o psicopedagogo, do início ao fim da graduação, da faculdade. No quarto vídeo, falei sobre onde a gente encontra, né, a atuação do psicopedagogo, na escola, na clínica, em diversos locais. Então, se você não assistiu, entra lá no meu canal, dá uma olhadinha, assiste, curte, para me ajudar nessa jornada e para obter mais informação. Informação é sempre bom. Hoje, então, eu quero trazer para vocês, nesse quinto vídeo, explicar um pouquinho mais sobre a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. Do que se trata, né, quais as diferenças e qual a semelhança também nessas duas áreas da psicopedagogia. A diferença entre psicopedagogo clínico e institucional. Ouvimos falar muito sobre a psicopedagogia, mas sempre se faz assim uma relação com o atendimento clínico. Quando a gente fala psicopedagogo, as pessoas pensam muito na parte clínica da psicopedagogia. E a verdade é que os cursos de psicopedagogia, eles formam profissionais aptos para trabalhar tanto na área clínica como na institucional. E no caso dessa última, trata-se de instituições escolar, hospitalar e empresarial, como eu já expliquei no vídeo anterior. E existe alguma diferença na atuação do profissional clínico e institucional? Ou é apenas uma questão de ambientes diferentes? Então, eu vou tentar esclarecer um pouquinho. Porque sim, existe a diferença. O psicopedagogo clínico, ele trabalha em consultório, atendendo crianças, jovens e adultos com dificuldades de aprendizagem, né? Tendo em parceria outros profissionais. A gente falou um pouco disso já também, mas quais seriam esses profissionais? Né? Pode ser o pediatra, o neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, psiconutricionista e outros profissionais. Para caso de haver necessidade de encaminhamento, né, já existe essa equipe trabalhando nessa clínica. E nesse caso, o profissional ele atua em uma linha terapêutica, onde é diagnóstica, desenvolve técnicas remediativas e orienta pais e professores de forma que seu trabalho seja integrado e não individual.
né? Para que o seu trabalho ele seja feito em todo o âmbito, né? Escolar, familiar, além da clínica. E ali ele já tem o apoio desses outros profissionais, caso essa criança, esse jovem ou esse adulto precisa ser encaminhado para um especialista. Já o psicopedagogo institucional dá assistência aos professores, a outros profissionais da instituição escolar para a melhoria das condições do processo de ensino-aprendizagem, assim como para a prevenção dos problemas de aprendizagem, utilizando de técnicas e métodos próprios, né? Ele possibilita a intervenção psicopedagógica visando a solução de problemas de aprendizagem em espaços institucionais, juntamente com toda, né, a equipe escolar. Ele procura construir um espaço adequado, né, às condições de aprendizagem e, consequentemente, ele vai estar evitando comprometimentos maiores. Dentro das atribuições desse psicopedagogo, se destaca o quê? A participação na dinâmica das relações da comunidade educativa, a fim de favorecer o processo de integração e troca, orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e grupos, realização do processo de orientação educacional, vocacional também e ocupacional, tendo na forma individual, né, tanto na forma individual como num trabalho em grupo. Contribuição com as relações visando a melhoria da qualidade, né, das relações inter e intrapessoais, né, do indivíduo e com as outras pessoas, de toda, esse trabalho é feito com toda, né, a comunidade escolar, não é só com os alunos. O desenvolvimento de projetos socioeducativos a fim de resgatar valores e autoconhecimento, desenvolvimento de ações preventivas, né, detectando possíveis perturbações no processo de ensino-aprendizagem. Então, pode ser um trabalho também preventivo, né, o psicopedagogo institucional. Ele vai prevenir que acabe nascendo ali alguns problemas. E existe alguma semelhança na atuação do profissional clínico e do profissional institucional? Também existe. Existe semelhança sim. Independente da área de atuação, o profissional ele precisa conhecer, precisa compreender como se dá o processo de construção do conhecimento, assim como conhecer as dificuldades de aprendizagem e possíveis formas de intervenção. Então, tanto na clínica como na instituição, esse psicopedagogo precisa ter essa formação, precisa ter esse conhecimento. Ele precisa saber até onde pode ajudar e o momento certo de fazer o encaminhamento, né? Ele vai ter que saber até onde ele pode ir e até onde nasce a necessidade desse indivíduo ter outro atendimento por outro tipo de profissional. Ele precisa, o seu trabalho ele nunca é individual, né? Ele deve sempre buscar um constante aprimoramento. Tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se inteirando, conhecendo as coisas novas dentro desse campo de trabalho dele e também conhecer um pouco, né, dessas outras profissões para poder encaminhar esse indivíduo, se necessário. Então, as oportunidades do psicopedagogo é de atuar em instituições educacionais, né, em hospitais, clínicas, serviços de especialidades em saúde, né? Aqui em Ilhabela a gente conhece o CAPS, onde ali a gente tem o trabalho de psicopedagogo, de psicólogo, né? Seriam então esses serviços de especialidades, né? Em consultórios privados, né, particulares, em unidades básicas de saúde,
em centros de atenção psicossocial, em centros de treinamento esportivo, em consultoria no desenvolvimento organizacional, desenvolvimento e capacitação de equipes de trabalho, em empresas de seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoas, né? Os profissionais dessa área, eles irão conviver com situações distintas todos os dias. Porém, para atuar com crianças e jovens é necessário mais que conhecimentos técnicos, né? Por isso espera-se de um psicopedagogo as habilidades. Quais são as habilidades que a gente espera de um psicopedagogo? Articular ações pedagógicas, atuar na gestão de serviços psicopedagógicos, avaliar e intervir no processo de aprendizagem de crianças e jovens, realizar consultoria e assessoria pedagógica, utilização de métodos e técnicas para pesquisa e produção de conhecimento e capacidade de planejamento. São algumas coisas que a gente espera desse profissional. Formado em psicopedagogo, ele pode optar, então, pela atuação em dois diferentes segmentos profissionais, que é a psicologia clínica e a institucional. A psicopedagogia clínica e institucional, desculpa. O psicopedagogo clínico, ele trabalha em parceria com outros profissionais, né? Como eu já disse, que pode ser os pediatras, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, entre outros, e entender crianças, jovens e adultos, né? Atender com dificuldade de aprendizagem e juntos solucionar, minimizar, né? Possíveis problemas. O psicopedagogo, durante o âmbito clínico, ele vai desenvolver técnicas para orientar os pais e vai dar suporte, incentivo ao desenvolvimento necessário em cada caso, inclusive de traumas. Eu falei num vídeo anterior exatamente sobre essa vontade, né, de aprender. E o psicopedagogo está ali para dar esse incentivo, mostrar para o indivíduo que ele é capaz também. O desenvolvimento, produzir esse desenvolvimento necessário, e cada caso é um caso, cada pessoa é diferente. Então, esse olhar do psicopedagogo é fundamental para que ele alcance, né, esse incentivo, esse desenvolvimento, e inclusive quando existe algum tipo de trauma. Existe a possibilidade do psicopedagogo estar fazendo esse trabalho junto com o psicólogo, por exemplo. Então, ele nunca trabalha sozinho. Se necessário, é sempre encaminhado, é sempre realizado um trabalho em conjunto, junto com outros profissionais. Esse é o trabalho do psicopedagogo clínico. Enquanto isso, o psicopedagogo institucional é responsável por intervir nas dificuldades, nos transtornos e distúrbios de aprendizagem. Normalmente, ele atua em instituições de ensino, mas ele pode também exercer atividades em hospitais, como eu citei no vídeo anterior, e dei exemplo, ancionatos, né, trabalhar com os anciãos, com os idosos, numa casa de idoso, em ONGs, eu também citei isso num vídeo anterior, empresas de diversos segmentos variados, em clínicas com equipe multidisciplinar e entre outros, vários lugares. A gente viu, né? É muito grande esse campo onde o psicopedagogo pode estar atuando. Diferenças entre psicopedagogo clínico e institucional. Então, o clínico atende em consultórios e trabalha com cada paciente individualmente, né? Não é um trabalho em grupo, individual. E a sua função é investigar as causas e buscar soluções para os problemas de aprendizagem em crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nesse sentido, o profissional contribui para manter o estado psicológico saudável do paciente, permitindo construir saberes e transformar informações em conhecimento adquirido. Além de tratamento, ele busca desenvolver ações
para gerar mudanças comportamentais no paciente e assim corrigir e facilitar dificuldades de assimilação de conteúdo. Muitas vezes o psicopedagogo clínico ele atua em conjunto com outros profissionais, como a gente já disse, como o psicólogo, o psiquiatra, o fonoaudiólogo, né? E assim por diante. Então, alguns exemplos. Já o psicopedagogo institucional, por sua vez, ele trabalha com um grupo de pessoas. Já não é aquele trabalho individual que a gente viu do psicopedagogo clínico. Já vem para um grupo de pessoas. Seja em instituições de ensino, empresas, né, variadas, em hospitais. Dependendo do local de trabalho, a sua função é avaliar o comportamento dos alunos, pacientes ou funcionários, identificar os fatores que estão interferindo na aprendizagem ou no desempenho dessas pessoas e oferecer, né, soluções para melhora nesse campo, né, na educação, na aprendizagem em um sentido geral, né, mas também em hospital, funcionários de empresa, em pacientes, né, de hospitais. Nas escolas, o psicopedagogo institucional, ele analisa os mais diversos aspectos da instituição de ensino, prestando, por exemplo, vamos dar exemplo, uma orientação ao quadro docente, aos professores, auxiliando no planejamento de aulas e desenvolvimento de projetos escolares. Nas empresas, ele geralmente trabalha no RH, eu já até falei, no recursos humanos, né? Facilitando a compreensão de informações, melhorando o relacionamento entre os funcionários e gestores, e bem como a performance dos colaboradores. Essa parte eu dei uma boa explicada no vídeo anterior, porque o psicopedagogo ele pode estar ali no RH ajudando a fazer as entrevistas com novos funcionários, ele vai estar ali fazendo um papel muito importante com aqueles funcionários que estão com dificuldade de desenvolver o seu trabalho, de melhorar o seu trabalho, às vezes até de entender qual é o trabalho dele. E então o psicopedagogo ali na empresa, no RH, ele vai ajudar, vai pegar esse funcionário, de alguma forma tentar explicar para ele o serviço dele e fazer também dinâmicas de grupo para que melhore todo o relacionamento de todos os funcionários. Uma empresa vai produzir melhor se os funcionários tiver colaboração com o outro, entender melhor o outro, seu próprio serviço. Então, o superior, esse relacionamento com o seu superior. Então, o psicopedagogo na empresa, ele pode estar trabalhando muitas questões também dentro de uma empresa. A principal diferença entre a clínica e a institucional é o local de atuação do profissional, que nós deu para entender isso até aqui. As duas áreas elas buscam compreender o processo de aprendizagem e atuar de forma preventiva e combativa contra os problemas que podem aparecer ao longo da aquisição de conhecimento dos indivíduos. Só para a gente firmar bem essa questão, o psicopedagogo clínico atende crianças, jovens e adultos em consultórios e clínicas especializadas. A partir das terapias, o profissional ele vai realizar o diagnóstico e propõe as técnicas, né, para remediar o problema e auxiliar e aconselha os pais. O trabalho é feito em conjunto com outros profissionais, como fonoaudiólogo, psicólogo e entre outros. E o institucional? Ele trabalha nas escolas, dando assistência aos educadores e demais profissionais da instituição de ensino, todos os profissionais da instituição de ensino. O profissional ele propõe técnicas e práticas de intervenção psicopedagógica para solucionar problemas no processo de aprendizagem diretamente nos espaços institucionais,
Ou seja, ele já não leva uma criança, ou leva um professor, um jovem, um adulto para a clínica. Ele vai trabalhar lá na instituição mesmo. E além de sugerir medidas que tornem o ambiente educacional mais adequado, auxiliar os alunos e se desenvolverem de forma integral. Então, na instituição, nesse caso escolar, ou na empresa, ou até mesmo dentro do hospital, que no hospital o psicopedagogo também pode estar trabalhando com os funcionários do hospital, né? Então, ele vai tornar esse ambiente educacional mais adequado. Mais adequado por quê? Para auxiliar melhor os alunos a se desenvolverem de forma integral, não parcial, né? Mas e qual é realmente a importância do psicopedagogo hospitalar? A psicopedagogia hospitalar, ela proporciona a realização de práticas educativas em ambiente de saúde, para as pessoas que passam por internações curtas ou longas, né? Tanto quanto vai ficar pouco tempo, mas pode estar dando um auxílio, levar um jogo para essa criança, não ter um problema de um início de depressão ali por estar internada, e se for a longo prazo, cuidar bem, né, dessa questão e para essa criança se sentir capaz de voltar para a escola depois. Então, é muito importante. O psicopedagogo hospitalar, ele possibilita que as pessoas internadas possam retornar aos seus ambientes de ensino, escola, trabalho, faculdade, propondo atividades pedagógicas que se adequem às possibilidades do hospital e da saúde do paciente. Então, não é a mesma coisa levar a mesma coisa que está tendo em sala de aula para essa criança que está ali um pouco debilitada, por exemplo, internada, fazendo um tratamento, ela vai se sente incapaz depois de voltar para a escola, fala, nossa, mas esses textos enormes, esse monte de perguntas, sem um professor para me explicar. Não, vamos adequar esse material para que ela se sinta capaz de aprender fora do ambiente escolar, no ambiente hospitalar, e que ela não tenha uma defasagem muito grande, que ela não perca muito. Vai ter, mas vamos amenizar isso, para que ela não tenha receio de voltar, estou atrasada no momento de voltar para a escola depois desse tratamento. E a mesma coisa acontece com uma pessoa que fica muito tempo afastada do trabalho, muito tempo da faculdade, né? É um processo de aprendizagem, o trabalho é um processo de aprendizagem, a faculdade é um processo de aprendizagem. É uma frase que eu usei lá no começo, vou usar de novo, a gente morre aprendendo. A gente aprende desde que nasce e morre aprendendo. A aprendizagem o tempo todo, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. A gente está o tempo todo aprendendo. E o psicopedagogo é importantíssimo para que a aprendizagem ela realmente aconteça de uma forma integral, não parcial, que ela seja prazerosa, o intuito é esse. E aí foi um pouquinho, então, da diferença entre o psicopedagogo clínico e o psicopedagogo institucional, que nós mesmo queremos, né? Eu vou deixar esse recadinho, é psicopedagogia para todos, que todos possam cada dia mais é, desfrutar, né? Compartilhar essa profissão e oferecer a psicopedagogia para todos que têm dificuldade de aprendizagem, que ela cresça, que ela apareça, que ela faça a diferença na vida de todos os jovens, de adultos, das crianças principalmente, que é o futuro desse nosso mundo, e que a aprendizagem venha e que ela realmente aconteça. E eu queria deixar um beijo, muito obrigada a todo mundo, e eu volto no nosso próximo vídeo, eu acho que trazendo algum material que o psicopedagogo trabalha. Tenho certeza que vocês vão gostar e vamos nos divertir nos próximos vídeos. E não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário.
alguma pergunta que você queira fazer, porque lembrando, a gente vai fazer uma entrevista com a Usana, vai ser muito bom. Ela é psicopedagoga e vai trazer um pouquinho da experiência dela pra gente. Vamos fazer 2 encontros com ela e no nosso último encontro vamos fazer um tira dúvidas e vamos responder todas as perguntas que vocês deixarem aí pra gente. Então deixem perguntas, nos ajude a produzir esse tira dúvidas e não esquece de curtir. E mais uma vez, muito obrigada. Até breve. A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Beijos, um bom fim de semana a todos.